Mateus capítulo 5. And we'll read Matthew 5, verses 13 to number 20. Nós vamos ler do versículo 13 até ao 20. Mateus 5, do 13 até ao 20. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. As we look at this section that we have read, À medida que nós olhamos para esta parte que nós acabamos de ler, I would like to think about it under three sections. eu gostaria de falar sobre três partes desta parte, desta secção. Firstly, salt and light. Primeiro, uma parte que fala sobre o sal e ser luz. And that thinks about our testimony in the world. Isso relacionado com o nosso testemunho no mundo. Then I want to think about the fulfillment of the law. E depois, uma outra parte, gostaria de falar sobre, meditar sobre o cumprimento da lei. And that's more to do with the Lord Jesus and his relationship to the law. E isso tem mais a ver com Jesus Cristo e o relacionamento com a lei. And then lastly, I want to think about the righteousness of the Pharisees. E depois, no fim, falar sobre a justiça dos fariseus. So this is the righteousness, as we've said already, that is expected of a kingdom subject. Então, nós já falamos sobre isso, mas este é o tipo de justiça que é esperada de um súdito do reino. And the Lord is saying, you're salt and you're light. E o Senhor diz então, vocês são o sal e são a luz. This is telling us something about the identity of a believer. Isto fala sobre a identidade do crente. The New Testament has different descriptions for a Christian. O Novo Testamento tem diferentes descrições acerca do que é o cristão. We are referred to as disciples. Nós somos considerados chamados de discípulos, Followers of the way. seguidores do caminho. We are described as saints. Somos descritos como santos. We are described as many different things. Somos descritos de formas bem diferentes. But the Lord here says, you are salt and you are light. Mas aqui o Senhor está a dizer, vós sois o sal e vós sois a luz. He is not saying that you should be. Ele não está a dizer que vocês deveriam ser. But how are we getting on fulfilling that role? Mas à medida que nós cumprimos esse papel, So the question is not, am I salt or am I light? a pergunta não deveria ser, será que eu sou sal? Será que eu sou luz? The question is, what type of salt and what brightness of light? A pergunta certa é que tipo de sal e a que brilho a minha luz está a irradiar. Because both salt and light tell us something about the character of our identity. Porque tanto sal como luz diz-nos muito acerca do caráter da nossa identidade. Salt and light are both distinct and noticeable.
Sal e luz são, de uma forma bem notável, distintos. They don't just blend in out of the way. They don't just blend in, they are noticeable, Eles não apenas são percebidos, são notados no caminho, Salt is a preservative. mas o sal também é algo que ajuda a preservar. And light shines out. The light Shines. e a luz brilha. So the Lord is telling us to stop and to shine. Então o Senhor está a ensinar-nos a parar, stop, parar e brilhar, and shine, é brilhar. So we have lessons here both in terms of our private testimony, Então nós temos lições aqui acerca do nosso testemunho mais particular, privado, but also in our public testimony. mas também acerca do nosso testemunho mais público. And he begins by speaking about salt, which is about our private testimony for Christ. Começa por falar do sal e que é desse testemunho privado para Cristo. This was something that was rare in the times of Jesus. Era algo raro nos tempos de Jesus. Roman soldiers would sometimes have been paid in salt. Paid salary. Os soldados no tempo de Jesus, eles recebiam salário em forma de sal. O sal era parte do pagamento. They had no fridges, no refrigerators or freezers. Naquela época não havia frigoríficos. So to keep the meat safe, they had to use salt. Então, para manter a carne, para preservar a carne, era preciso usar sal. So the salt kept meat fresh. Então, o sal mantinha a carne fresca. And there ought to be something about that in the life of the Christian. E deve haver algo parecido com isto na vida do cristão. Because sometimes when a Christian walks into a room of ungodly people, Porque certas vezes quando um cristão entra num espaço, numa sala onde há pessoas ímpias, the conversation should change. as conversas deveriam mudar. Or maybe it seems inappropriate. Ou pelo menos parecer inapropriadas. The salt was something that was noticeable. O sal era algo que era percebido. And it had to be different from what it was applied to. E deveria ser diferente de tudo aquilo a que se aplicava. Because the salt would have had an effect on the meat. Porque o sal deveria ter um efeito na carne. So we are salt in this world. Então nós somos sal neste mundo. We can't just be like the world and expect to be effective. Nós não podemos ficar à parte do mundo e achar que poderemos ser eficazes, efetivos. If our lives and our witness is the same as the ungodly, Se as nossas vidas e os nossos testemunhos são iguais aos dos ímpios, there's no effect on our testimony. não haverá nenhum efeito no nosso testemunho. Né? No one will be able to look at you and say, that's a Christian. Ninguém será capaz de olhar para ti e dizer, aqui está um cristão, este é um cristão. They might think you're a nice person, but you might just be like your neighbours. Até pode achar que és uma pessoa simpática, mas no fundo és igual aos teus vizinhos. But the other thing that you can't do Mas a outra coisa que tu não podes fazer is expect to be a preservative when you're not there. é achar que tu és algo que és um preservador, alguém que vai ser usado para preservar, mas se não estás lá. The salt preserved the meat by being put over the meat. O sal preserva a carne quando ele é colocado sobre a carne. If you had the salt over here and the meat over there, it would not help. Se tu colocares o sal aqui e a carne ali, isso não vai ajudar. So although we have to be separate from the world, Então, é verdade que nós temos que estar separados do mundo, we have to be among people. mas também nós temos que estar entre as pessoas, no meio. We have to be involved in the lives of individuals. Nós devemos estar envolvidos nas vidas de indivíduos. If you look at the life of Christ, Se tu olhares para a vida de Cristo, every type of individual in society he spoke to. todas as pessoas, todos os indivíduos da sociedade com quem ele falou. You look at him in John 3 and he's speaking to a religious leader. Em João 3, nós vemos Jesus a falar com um líder religioso. And then in John 4 he's sitting with a woman at a well
E em João 4, nós vemos-lo sentado com uma mulher num poço. In John 8, he's with a woman that had committed adultery. Em João 8, ela fala com uma mulher que cometeu adultério. We need wisdom, Nós precisamos de sabedoria, but we need to be involved in the lives of people. mas nós precisamos estar envolvidos nas vidas das pessoas. Because there's a flavour that comes with salt, Porque o sabor vem com o sal and it adds something to the taste. e adiciona alguma coisa ao sabor. Do we add something to the taste, the palate of the ungodly when we are in their presence? Nós acrescentamos sabor àquelas pessoas, ao palato dos ímpios, quando eles percebem algo de Deus nas nossas vidas. But the salt also creates a thirst. Mas o sal também desperta, cria sede. I wonder if our Christian lives create other people to thirst for God. Eu fico a pensar se a vida dos crentes se desperta essa sede nas pessoas por Deus. But the only way salt was useful Mas a única maneira pela qual o sal era útil, poderia ser usado, is when it was salty. era quando ele era salgado. É quando ele é salgado. Tem Mark 9, sabor. verse 50 says salt is good. Em Marcos, capítulo 9, versículo 50, nós lemos o sal é bom. Marcos, capítulo 9, versículo 50, nós lemos o sal é bom, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Someone has said Alguém disse that the Christian is the only Bible the world reads. que o cristão é a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. So how much do they see of Christ in us? Então, quanto essas pessoas podem ver de Cristo em nós? It was only useful when it had taste. O sal só é útil quando tem gosto. Salt, as we know it, can't lose its taste. In our day today, Nos nossos dias, salt is always tasty. o sal tem sempre sabor. But in those days it was dirty and it was impure. Mas naqueles dias, o sal poderia estar sujo e ser considerado impuro. So if it was impure and dirty, it had to be thrown away. Então, se fosse considerado assim, ele tinha que ser deitado fora, Because it was no longer useful. porque já não era mais útil. And if we are not exhibiting the character of the Beatitudes, Então, se nós não estivermos a exibir o caráter das bem-aventuranças, it may be that we're salt without saltiness. então talvez sejamos a ser sal insípido. How is our character developing as Christians? Como é que o nosso caráter é desenvolvido como cristãos? Because every aspect of our lives should be tasting of the salt that the Lord speaks of. Porque cada aspecto da nossa vida, do nosso caráter, deverá crescer neste sabor de Cristo, nesta evidência de Cristo nas nossas vidas. Paul links this with our conversation. Paulo liga isso à nossa conversão. He says, have you... Conversation. Speech. Às nossas conversas, não conversão, mas Paulo liga isso às nossas conversas, à forma como falamos. Let your speech always be with grace, seasoned with salt. Que a vossa fala, que as vossas palavras sejam sempre com graça, como sal, cheias de sabor. So one practical way to be salt Então, uma maneira prática de ser sal is to have gracious speech. é ter um discurso gracioso, transmite graça. So that is more linked with our private lives. Então, isso está mais relacionado com as nossas vidas privadas. That's something that preserves and isn't noticed too much. Algo que é preservado e que não é... is not noticed. No, it's quiet. É algo mais... não é tão percebido, mas é algo mais interior. But the light is bright. Mas a luz, ela é brilhante. And light is often associated with purity and associated with God. E a luz está muitas vezes associada com pureza, associada a Deus. God created light. Deus criou a luz. And darkness in the Bible is associated with sin. E a escuridão, as trevas nas Escrituras estão associadas ao pecado.
And the darkness is associated with this world. As trevas está associada a este mundo. When John tells us truth, he often puts the positive and the negative together. John. Quando João apresenta estes aspectos positivos e negativos, so he says, God is light. Ele diz, Deus é luz. And in him is no darkness. And? In him is no darkness. God is light. E nele não há treva alguma, não há trevas. So he enforces this truth in two ways. Então ele apresenta esta ideia de duas maneiras. And the Lord Jesus said himself, I am the light of the world. E Jesus disse acerca dele mesmo, eu sou a luz do mundo. So we are associated with a God who is light. Então nós somos associados a Deus que é luz. And the responsibility falls on the individual believer. E a responsabilidade segue a cada cristão. You are the light of the world. Singular. Tu és essa luz do mundo, singular. But we are only a light in that we are linked with the true light. Mas nós somos luzes comuns, estamos ligados à verdadeira luz. The source of all light. A fonte de toda a luz. The moon is a light. A lua é luzeiro. But it is only a reflection of the sun. Mas na verdade é apenas reflexo do sol. And we are light as believers. Mas nós somos luz como crentes. But we should only be a reflection of the glory and character of Christ. Mas deveríamos ser apenas reflexo da glória e do caráter de Cristo. So the salt is effective, but it's private. Então a alma ela é afetada, mas é em privado. But a light is seen of all, and it dispels darkness. Mas a luz, então voltando um pouquinho atrás, o sal tem a ver com algo que é privado, a ideia do sal, que é algo do íntimo, mas a luz é algo público e algo percebido por toda a gente. This picture maybe doesn't make too much sense in our day. Talvez esta imagem não faça tanto sentido nos nossos dias, because we have street lights, porque nós temos luzes nas ruas, and we have well-lit houses. E temos casas muito bem iluminadas. But in the day of the Lord Jesus, mas nos dias de Jesus, walled cities would have been dependent upon a light on a hill. A city with walls would have had a era house preciso colocar estas candeias em lugares altos para poder iluminar o caminho. So they looked up and they knew where they were going. They knew the direction they were traveling. Então Luke, they would have seen the light. Então eles viam aquelas luzes, aquelas candeias, eles sabiam a direção para onde teriam que se dirigir. And that light was set. It was always there. E aquela luz ela era colocada num determinado lugar e ela estava sempre ali. They could have depended upon the light set on the hill. It was always there. They knew where it was going to be. Então eles sabiam que aquela luz estaria ali, estaria sempre ali. Eles sabiam para onde se dirigir. It was consistent. Era consistente. Someone has said that we need to shine regularly. Então alguém já disse, nós temos que brilhar regularmente. Some Christians are like Christmas trees. Alguns cristãos são como árvores de Natal. They only light up once a year. Só brilham uma vez por ano. We need to be there all the time. Nós temos que estar lá todo o tempo. So how brightly and how regularly do we shine então, for Christ? Quão ousadamente e quão regularmente nós brilhamos por Cristo, para Cristo. Where I stay, there are many people a few hours away who fish. Onde nós vivemos perto, a algumas horas de distância de pescadores, pessoas que pescam. And they're dependent upon a lighthouse. E eles são dependentes de um farol, de uma luz, uma casa com luz. But if that lighthouse is not shining, mas se aquele farol não estiver a brilhar, it is more dangerous
than good. É muito mais perigoso do que benéfico. And so it is with our Christian lives if we do not shine. É assim também com as nossas próprias vidas. Se nós não brilharmos, The light was wasted if it was hidden. a luz ela é desperdiçada se ela não estiver, se ela estiver escondida. And sometimes we bring things into our lives E às vezes nós trazemos coisas para as nossas vidas which we don't realize but actually hampers our light. It stops the light from shining. que nós não percebemos, mas essas coisas elas impedem que a luz brilhe. Because the end of that light is glory to God. Porque o objetivo final dessa luz é dar glória a Deus. So if we are light, they will see our good works. Então, se nós somos luz, formos luz, vão ver as nossas boas obras. Someone has said that the good works of the Christian, Alguém disse que as boas obras dos cristãos they are the window through which others see the glory of God. são o meio pelo qual as pessoas vão ver a glória de Deus. At the Reformation, Durante o período da Reforma, much truth was regained. muita verdade foi reconquistada. And the final point that they made E o ponto final ao qual chegaram was to the glory of God alone. foi que é apenas a glória para Deus. Our lives ought to be for the glory of God. As nossas vidas têm que ser vividas apenas para a glória de Deus. Other people will see our good works. Outras pessoas vão ver as nossas boas obras. Other people will hear us speak. Outras pessoas vão nos ouvir falar. We need both the life and the speech. Nós precisamos de ambas, da vida e do discurso. A famous saint once said, Famoso santo disse: preach the gospel and if necessary use words. prega o Evangelho, se necessário usa palavras. But that's not what the Bible says. Mas não é isso que a Bíblia diz. The Bible says we need to preach, speak the word. A Bíblia diz que nós precisamos falar, nós precisamos pregar a palavra. Because the gospel is the power of God unto salvation. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. So although our good works point people to Christ, Então, embora o Evangelho aponte as pessoas para Cristo, it is only the gospel that can save. é apenas o Evangelho que pode salvar. So it is important that we speak É importante que falemos in order that others see the life of Christ. para que outros vejam a vida de Cristo. But people always wanted to attack the Lord Jesus. Pessoas sempre quiseram atacar o Senhor Jesus Cristo. The religious people were his greatest enemies in many ways. As pessoas religiosas foram os seus maiores inimigos de várias formas. They always had questions to trip him up. Sempre estavam com perguntas para tentar apanhá-lo como uma armadilha. And he's answering questions without being asked them. E ele respondia, ele dava respostas mesmo às vezes sem ouvir a pergunta. And the Pharisees wanted to know, what does Jesus think about the law? E os fariseus queriam saber o que Jesus entendia, sabia acerca da lei. So he says, I have come to fulfill the law. Então ele diz, eu vim para cumprir a lei. They thought that he wanted just to overthrow it, to abolish it. Então achavam que ele vinha para acabar com a lei, para abolir a lei. They loved the law. Okay? The Pharisees loved the law. Os fariseus amavam a lei, But others would have been hoping that he was going to abolish it. mas alguns achavam que Jesus viria para abolir, acabar com a lei. Because the law, in some people's mind, had become too hard. Porque na mente de algumas pessoas a lei tornou-se algo muito pesado, muito duro. Not because of the law, but because of the Pharisees. Não por causa da lei em si, mas por causa dos fariseus. Because the Pharisees had taken the principles God had given, Porque os fariseus pegavam naqueles princípios que Deus tinha dado, which was about character and behaviour, que tinha a ver com caráter e com comportamento, and made it all about rule keeping.
e tornaram aquilo tudo acerca de guardar regras. And they were always asking questions about the technicalities of the law. Então sempre estavam a fazer perguntas acerca dos aspectos técnicos da lei. That is alive and well today. Isso está muito vivo ainda nos nossos dias. There was a Free Presbyterian church in Scotland, Na Escócia existe uma igreja presbiteriana livre and only about 40 years ago, e há 40 anos atrás they had a big debate tiveram um grande debate on whether it was a sin to get the bus to church on the Sabbath. e a pergunta era se era pecado apanhar um autocarro para ir à igreja no sábado. Now, we don't believe in the Sabbath in the sense of the Jews, Nós não acreditamos na guarda do sábado como os judeus, but it shows the extent that people were going to keep rules. mas isto mostra a extensão do problema de como as pessoas estavam preocupadas com esta questão de guardar regras. But the point of that was to point us that our true rest is in Christ. Mas isto aponta para o facto de que o nosso verdadeiro descanso está em Cristo. So the law was meant to be something internal, Então a lei aponta para algo que está dentro, but the Pharisees made it something external. mas os fariseus estavam a tornar algo apenas externo. Galatians says that the purpose of the law was to be like our school teacher, E Gálatas diz que o propósito da lei é ser como um aio, um ajudador na escola, to show us our sin. para nos mostrar o nosso pecado. So the law shows us that we fall short of the character of God. A lei mostra-nos que todos nós estamos destituídos, caímos, estamos longe da glória de Deus. The law was perfect, it was given by God. A lei é perfeita, ela foi dada por Deus. So the law never failed, Então, a lei nunca falhou, but man failed under the law. mas os homens falham debaixo da lei. Because the heart of man never ever changes. Porque o coração do homem não muda. If you were to take Adam and Eve and put them in the garden in a place of perfection, Então, quando colocamos e vemos Adão e Eva no jardim, um lugar de perfeição, they sinned. mas ali, naquele lugar mesmo, eles pecaram. You put the Israelites under the law. Nós colocamos os israelitas debaixo da lei, You put this society under the grace of God, nós colocamos toda a sociedade debaixo da graça de Deus, and there's sin. e ainda assim há pecado. Because the issue is not the environment, it's the heart. Porque o que importa aqui não é o ambiente, mas sim o coração. And people always wanted to know what Christ thought about the law. Então as pessoas queriam saber o que é que Cristo achava acerca da lei So much so they asked him, what is the greatest commandment? e perguntavam qual é o grande mandamento. And he says to love the Lord your God with all your heart, soul and mind. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma e mente. And to love your neighbour as yourself. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. And he focused on the heart of the law, which was love and how it was worked out. On love. E focava no amor And how that was seen in their lives. e como esse amor era percebido, era visto nas suas vidas. And he says, I have come to fulfill the law. E ele disse, eu vim para cumprir a lei. He was God manifest in the flesh. Ele era Deus manifestado em carne. Both the lawgiver and the lawkeeper. Tanto aquele que deu a lei como aquele que guardou e cumpriu a lei. He fulfilled the prophets. Ele cumpriu as profecias, o que os profetas disseram. Micah told us he would be born in Bethlehem. Miqueias diz que ele nasceria em Belém. Isaiah told us that he would be born of a virgin. Isaías disse-nos que ele nasceria de uma virgem. And the Jews were only focused on that which was physical. E os judeus apenas focavam naquilo que é físico. So they wanted to add to the gospel. Então queriam adicionar coisas ao Evangelho. That was the problem in Galatia. Esse foi o problema lá na Galácia. They had the gospel of grace, but they wanted works. Eles tinham o Evangelho da graça, mas eles queriam adicionar as obras.
But this age is not physical but spiritual. This age, this time, Mas is present. este tempo Is spiritual, not physical. é uma era, uma época espiritual, não física. So when the Lord Jesus went to heaven, Então, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, the Spirit came down and indwells the heart of His people. o Espírito veio e habitou o coração, a vida do seu povo. And Hebrews was written E Hebreus foi escrito to show that Christ Himself para mostrar que o próprio Cristo is greater than all of the Old Testament laws and systems. é muito maior do que os sistemas e as leis do Velho Testamento. Because all of that pointed to Christ. Porque tudo isso apontava para Cristo. So we see that this is the Word of God and it is permanent. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é permanente. Because He's saying not one iota or dot will pass from the law. Porque nós lemos que nenhum i ou um til jamais passarão da lei. In the original language, it had the idea of just a small piece of ink above a letter. Então, na língua original, isto traduz a ideia de uma pequena parte de uma letra. In English, it was like the dot of an I or the cross of a T. Então, isto seria como, no português também, o ponto de um i ou aquela trave do T. So the Word of God will be preserved in every single aspect. Então, isto significa que a palavra, a lei de Deus, será preservada, guardada e cumprida em cada aspecto. So we can rest upon the Word of God. Por isso, nós podemos descansar na palavra de Deus. The Word of God is not dependent upon how we feel about it. A palavra de Deus não depende de como nós nos sentimos em relação a ela. It is truth whether people regard it to be or not. Ela é verdadeira, independentemente das pessoas perceberem isso ou não, observarem isso ou não. And God gave it to address situations and to circumstances. E Deus deu em determinadas situações, circunstâncias. And the Lord's Word is unchanging. E o Senhor diz que ela não muda. So when we come to Scripture, a good question to ask Então, quando nós nos aproximamos das Escrituras, uma boa pergunta para se fazer is, what does it mean? é: o que é que isto significa? Not just, what does it mean to me? Não apenas aqui, o que é que significa para mim? Because every local church had problems and issues that the Word addresses. Porque a maior parte dos problemas nas igrejas é relacionado com a palavra, com o que a palavra, the most problems in local churches is about? Is addressed in the Word of God in Colossians, Galatians, Ephesians. A maior parte dos problemas que as igrejas locais enfrentam são tratados pela palavra de Deus, pelas cartas que nós lemos no Novo Testamento. But because we are not under the law, Mas porque nós não estamos debaixo da lei, doesn't mean we just live as we please. isso não significa que nós vamos viver da forma que mais nos agrada. Because the example left of Christ, which we follow, Porque o exemplo de Cristo, aquele exemplo que nós seguimos, is a summary of the law. é como que um resumo, um sumário da lei. And many times in the Sermon on the Mount, E várias vezes aqui no Sermão do Monte, the Lord says, you have heard. You have heard. vocês ouviram, And then He says, but I say to you. ouviste o que foi dito, mas eu digo-vos. So He took the external issue and made it applicable to the heart. Então ele pegou naquela coisa exterior, naquele sinal exterior, e ele aplicou ao coração. And He says, I have come to fulfill the law. I am God manifest in flesh. Eu vim para cumprir a lei, eu vim para manifestar Deus em carne. And He finishes by saying of the righteousness of the Pharisees. E agora, considerando essa questão da justiça dos fariseus, And they thought they were the most righteous people that ever lived. eles achavam que eram as pessoas mais justas que já tinham existido. I wonder what they thought when the Lord says, you need to be more righteous than them
to be in heaven. E eu imagino o que as pessoas terão pensado quando disseram vocês têm que ser muito mais justos do que eles, do que os fariseus. Because they had focused on the law and lost God. Porque eles focaram na lei e esqueceram, perderam Deus. And the trap of hypocrisy is one that we can all fall into. E a armadilha da hipocrisia é algo que todos nós podemos cair. And we will think of that later on. E nós vamos pensar sobre isso um pouco mais adiante. But there are many things we can do. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer. And we are not reflecting the true character of God in private. E nós não podemos não estar a realmente mostrar o caráter de Deus em privado. They gave, they prayed, they fasted. Eles ofertavam, eles oravam, eles faziam jejum, But they had lost sight of God. mas eles perderam Deus de vista. So when we look at this section, let us consider our testimony. Então, ao considerar esta parte, vamos considerar o nosso testemunho. Let us consider the greatness of Christ and his fulfillment of the law. Vamos considerar a grandeza de Cristo e o cumprimento da lei. E ele cumpriu a lei. And let us be aware of the trap of hypocrisy. Vamos estar conscientes dessa armadilha que é a hipocrisia. May God bless his word. Que o Senhor abençoe a sua palavra.